Prezados e amados irmãos, é com muita alegria em nossos corações que aqui estamos mais uma vez no tabernáculo do nosso Deus para prestar a Ele, a todo o teu reino, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração e glorificação pelas preciosas bênçãos que nós temos alcançado mediante a nossa fé, a nossa confiança e também a nossa sincera devoção que nós temos pelos momentos sagrados de nossas reuniões. Eu apresento a minha saudação a todos os irmãos, que eu faço em nome do profeta apostólico, nosso querido e santo irmão Aldo. Também com essa saudação eu desejo que a graça preciosa do nosso Deus, como também a graça de Jesus, nosso Senhor, da nossa Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima, a bênção, a graça poderosa da Santa Vó Rosa, nosso Consolador, que as bênçãos, as virtudes preciosas do Santo Irmão Aldo também estejam com todos os irmãos. Desejo que todos sejam muito abençoados ao participar desta reunião de oração. A sua pessoa, os seus familiares, aqueles que serão lembrados também no transcorrer dessa reunião, possa ser também ajudado pelo poder celestial que já nos envolve neste momento e estará a ouvir as nossas orações, inclusive sentir o nosso coração alegre, feliz, e que é um ato de louvor, de adoração muito sincera que prestamos ao nosso Deus e aos seus santos, que já nos contempla, que está conosco já neste momento. Assim sendo, irmãos, eu convido a todos a se colocarem em pé, por gentileza, os que puderem. Nós iremos iniciar a nossa reunião cantando o hino oficial de nossa igreja, de número 1, Igreja Forte. Em sentido de reverência e oração, vamos todos juntos suplicar a graça de Deus para a nossa santa reunião. Oremos. Santíssimo Deus, nosso glorioso Pai celestial, a nossa adoração, nosso louvor e exaltação ao Senhor, ao Teu Divino Espírito Santo, a Jesus, o Teu Filho amado, nosso divino Salvador e Redentor de nossas almas, a nossa Santíssima Mãe, Virgem Maria Santíssima, Rainha dos céus, Mãe de todos nós, deste povo apostólico, e é Rainha também desta igreja, a nossa Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, Espírito da verdade que Jesus prometeu e enviou, e está muito bem presente conosco, uma santa viva e poderosa, que tem ação imediata para socorrer o seu povo, para livrar a sua igreja de toda a corrupção, de toda a maldade, e dar livramento, dar vitória a todos quantos seguem com piedade os teus ensinos e conselho.
Também a nossa exaltação e glorificação ao profeta desta igreja, nosso querido e santo irmão Aldo, que tem também a participação do poder extraordinário do Consolador, a nossa Santa Avó Rosa, para ajudá-la a guardar o seu povo, a manter todos unidos, numa só fé, num só espírito, seguindo este santo caminho com perseverança. Por isso, nos faz lembrar sempre dos seus conselhos e orientações, que sempre a lembramos em nossas reuniões, de tudo quanto ele nos falou, em nome da Santa Avó, Consolador de Jesus e do Pai, e que também foram o conselho da Virgem Maria, para o nosso bem e para a nossa felicidade. Por isso, Santo Primaz, irmão Aldo, queremos que o Senhor aqui está presente em espírito e verdade, juntamente com a Santa Avó, Virgem Maria, para abençoar a sua igreja, para fazer com que todos tenham mais entendimento e assim tenham mais facilidade para crer e para seguir tudo quanto tem aprendido nesta igreja, para ser feliz, para ter paz, para ter união e também muita esperança. Assim sendo, cremos que toda essa graça bendita está sendo dada a esta reunião, a este momento, que a Senhora, ó Santa Avó, já está consagrando como um momento sagrado diante de Deus. Que o poder da Senhora de inspirar a todos os corações, inclusive dar entendimento, possa recair sobre a vida de todos quantos vieram com fé e estão apresentando o seu coração muito interessado em aprender a desenvolver a sua fé e as qualidades boas do teu espírito. Peço que a Senhora abençoe também o trabalho do ministério de cantar, de reger, de tocar, os irmãos obreiros de diaconisa pelo trabalho que irão prestar nesta reunião. Todos nós possamos trabalhar bem unidos e prestar um bom trabalho ao reino dos céus. E que assim a Senhora possa abençoar ainda mais o nosso ministério. Crendo nestas bênçãos preciosas, já está presente conosco. Nós te louvamos, ó Santa Avó Rosa, ó Santo Irmão Aldo, e bendizemos todo o reino dos céus, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar de número 82 do nosso hinário, o Espírito Santo de Deus. Te adora.
nosso eterno Salvador. Queremos te homenagear nesta noite cheia de esplendor. Reunidos aqui estamos em perfeita união fraternal e com amor festejamos o teu glorioso Natal. Lembramos daquela noite maravilhosa, quando lá nas terras da Judeia o Senhor Jesus menino pobrezinho numa humilde manjedoura nascerá. Naquela noite a alvorada se fez mais bela, o infinito em luz resplandeceu, iluminado por uma linda estrela, anunciando que o Senhor Jesus nasceu. Os anjos lá no céu de glória e luz cantam lindos hinos de louvor, homenageando a ti, Jesus, nesta noite de Natal, ó Senhor. E nós, o teu povo, nesta igreja, com alegria e fé fervorosa, dedicamos a ti nossa homenagem nesta noite tão maravilhosa.
Muito bem, prezados irmãos, nós estamos já desfrutando da alegria do Natal, ao ouvir essas lindas mensagens cantadas, nos faz lembrar de que mais uma vez nós iremos honrar a Jesus. Queremos mais uma vez reconhecer a sua vinda a esta terra, naquele corpo santo, nascido da Virgem Maria Santíssima. Por isso, eu irei apresentar aos irmãos a mensagem que nos traz o boletim, que fala sobre a vinda de Jesus. Quando assim no título da mensagem, assim nos diz: Jesus, nosso Senhor, trouxe paz, amor e união. O nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, foi o acontecimento mais grandioso da história da humanidade. Desde o início da raça humana, nada se compara à vinda do Divino Mestre. Sua vida irrepreensível, seus milagres extraordinários e a doutrina que transforma e santifica a alma são provas do amor de Deus e da oportunidade que Ele oferece para que todos alcancem a paz e a união. Infelizmente, muitos ainda não aproveitam esta oportunidade, seja por desconhecimento da missão do Filho de Deus, seja por indiferença, mediante a fé, deixam de experimentar a verdadeira felicidade e bênção que vem do Pai Celestial. Nosso Senhor Jesus, a sua Mãe Santíssima Virgem Maria, nos deixaram um modelo perfeito de vida, amor, bondade e humildade. Foram valores de sua conduta. Estes valores devem ser seguidos por todos os que desejam herdar a salvação de sua alma. O próprio Jesus assim declarou: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus é o Salvador de todos os que creem nele.
aceitam a sua doutrina e permanecem fiéis. Ele prometeu o Consolador para ensinar e revelar a sua perfeita doutrina, capaz de salvar e transformar vidas. Jesus veio cumprir a missão gloriosa de ensinar, regenerar, salvar e fazer o bem. Libertou os oprimidos, curou enfermidades e concedeu vida, paz e salvação. Ele ensinou que devemos amar a Deus, aos seus santos e ao próximo, evitando contendas e desavenças. No Evangelho de São Mateus, estão registrados os ensinos de Jesus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E acrescentou: orai pelos que vos perseguem, pois Deus faz nascer o sol sobre os maus e os bons. Portanto, sedes perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. A doutrina apostólica que seguimos é a mesma que Jesus ensinou, revelada pela Santa Avó Rosa, o Consolador de sua promessa, e confirmada pelo santo profeta Irmão Aldo. É a doutrina perfeita dos céus, resumida no Cântico dos Anjos na noite em que Jesus nasceu. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. A paz reinará nos corações, nos lares e na igreja, se cada apostólico praticar a humildade, a mansidão, a bondade, sendo justo e fiel a Deus, aos seus santos. Nosso santo irmão Aldo, em seu tempo fisicamente entre nós, assim afirmou através de mensagem em boletins: eu e a Santa Avó Rosa desejamos o bem, a felicidade e a paz para todos os apostólicos. No entanto, esperamos que valorizem e pratiquem os ensinos de Jesus, nosso Senhor, que é o Evangelho do Reino dos Céus. São ensinamentos preciosos que temos ministrado para que sejam bem-sucedidos em todos os dias de sua vida nesta terra. Queremos que seja uma verdadeira família apostólica, unida, coesa, reverente e perseverante, que valorizem e participem de nossas reuniões com o sincero desejo de aprender mais sobre o reino dos céus e de cumprir o seu ministério com amor e dedicação, tornando-se obreiros valorosos de nosso Senhor Jesus. Assim promoverão a paz, o amor ao próximo, a glorificação e exaltação por meio de hinos e mensagens verdadeiramente apostólicas. Enfim, desejamos o bem, a felicidade e a paz para todos os apostólicos. Estimados irmãos, adoremos a Jesus e a Virgem Maria Santíssima pelo Natal de Jesus, que revela o amor e a misericórdia do Pai Celestial. Honremos também a Santa Avó Rosa, o Consolador, e o Santo Irmão Aldo, pastor e profeta desta igreja. Porque são frutos preciosos do Natal de Jesus. Amemos a Igreja Apostólica, o único caminho seguro que nos conduz a Cristo Jesus. Vivamos diariamente a mensagem do Natal,
para que tenhamos paz, felicidade e bênçãos em nossa caminhada para os céus. Amém. Então, irmãos, está aí esta mensagem, mais uma vez, nos fazendo lembrar, principalmente, da preciosa vinda de Jesus, do que realmente Ele veio trazer à humanidade. O que Ele veio realmente trazer, irmãos, é o que faltava. É que o homem precisava para ser feliz, para ter paz, para ter união um com o outro, para entender o semelhante, o próximo, e viver bem com todos. Precisava dessa virtude para ter direito à salvação de sua alma, para ter direito às bênçãos de Deus. Foi por isso, irmãos, que Ele veio a esta terra, trazendo tudo quanto existe nos céus e que nunca deixou de existir: a paz, a verdadeira felicidade, a alegria, a esperança, a tranquilidade. Então, toda essa virtude foi contemplada em Jesus. E Deus, o nosso Pai, tomou as medidas perfeitas quanto ao seu nascimento, para ficar bem claro que aquele que nasceria numa manjedoura, que nasceria de uma virgem, seria o seu filho amado. Seria o príncipe da paz, o príncipe da vida. Para ficar bem claro isto, Ele fez com que se desse todos os acontecimentos, todos os detalhes, que foi, irmãos, maravilhoso. Só não entendeu quem não quis entender. A sublime virtude que Jesus veio trazer, quando naquele nascimento mostrou a simplicidade, o que Deus mais agrada, uma simplicidade imensa, a singeleza. Foi, irmãos, o acontecimento que se deu na vinda de Jesus. Então Ele já trouxe naquela noite maravilhosa uma lição de moral muito grande para os corações orgulhosos, cheios de si, querendo, inclusive, o que mais dominava os corações, querendo ser mais do que o outro, e não tinha acordo. Viviam todos, então, em guerra, em disputa imensa. E Jesus mostrou que Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é paciência, Deus é perdão, Deus é tranquilo, Ele não é apavorado, Ele faz as coisas tudo dentro da sua justiça. Portanto, irmãos, quando iniciou o seu ministério, tudo fez, mas tudo mesmo, para que todos desfrutassem dos benefícios que Ele trouxe.
Foi, irmãos, um ministério de muito esforço, de muita precisão que ele realizou. Mesmo não sendo compreendido, ele continuou sempre fazendo a sua parte, nunca desanimou. Quando ela, irmãos, questionado, e até mesmo desvalorizado quanto ao seu ministério, quanto o que ele falava, o assunto que ele tratava, ele não levava em consideração a maldade dos corações. Mas ele estava pronto para ajudar ainda. Ele estava pronto para ajudar. Mesmo sendo, irmãos, o que era, diante de Deus, e revelando todo o poder, toda a autoridade que ele veio trazer, que estava com ele, foi ele, irmãos, rejeitado. Mas ele não deixou se abater. O seu coração não se abalou, porque ele estava pronto para dar uma segunda chance, para tornar a ajudar, para tornar a aconselhar. Por isso que ele disse: arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino dos céus está entre vós. E que reino é este? É o reino de amor, é o reino da paz, da união. O reino, irmãos, da verdadeira união fraternal. Então, irmãos, mas ele conseguiu fazer com que muitos corações entendessem a ele. Entendessem, e esses que entenderam desfrutaram da sua alegria, porque ele transmitiu a esses corações uma alegria perfeita, uma paz que não era a paz que o mundo dava aos corações. Porque muitos às vezes tinham a paz, porque às vezes vencia o outro. Pelo seu poder material ele conseguia vencer, e para ele era um sucesso. Ele declarava aquilo como paz. Mas a paz que Jesus veio trazer, conforme ele disse: a minha paz vos dou e não vou-la dou como o mundo a dá, é a paz, irmãos, de reconciliar, de conseguir viver em paz, em acordo um com o outro, e principalmente um acordo com Deus, com Ele. E para isso ele disse: todos que andais aí cansado, oprimido, sem paz, sem alegria, sem esperança, obrigado a viver uma vida infeliz, uma vida sem esperança, venha a mim que eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo. E qual foi o jugo que ele determinou? Aprendei de mim. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Olha, irmãos, o ponto que deveria chegar o coração para que pudesse ser unido com Jesus. Ter aquela paz, ter aquela alegria que existia no seu espírito. Aquela alegria que dominou o coração daqueles simples pastores,
que celebraram o primeiro Natal, que contemplaram o menino Jesus nascido naquele corpo e o adoraram como Salvador enviado de Deus. Que alegria aqueles pastores tiveram em seus corações. Então esta é a alegria que Jesus transmitia, não foi só naquele nascimento, mas em todo o seu ministério. Ele procurou dar esta paz aos corações. E assim, irmãos, durante aquele ministério, ele foi consumando o seu trabalho. Ele foi, irmãos, já dando pontos em que o seu ministério terreno iria encerrar. E ele iria voltar para o Pai. Então isso ele esclareceu aos seus discípulos, aos seus apóstolos. E ele assim disse a eles: tenho dito estas palavras para que em mim, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Irmãos, qual que foram as palavras de Jesus que os apóstolos que o seguiram, que tudo fizeram para acompanhar o Divino Mestre, o apoiar no seu ministério, receberam. E ele disse: eu não vos deixarei órfão, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique convosco para sempre. E esse Consolador irá testificar de mim, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. E ele me glorificará, porque vai receber do que é meu, e assim vai anunciar, vai manifestar. Então, tudo quanto Jesus estava realizando e que ele veio trazer dos céus, o Consolador iria manifestar. Então, ele iria preparar um espírito semelhante ao dele para trazer a alegria, para que a paz, a união fraternal pudesse ser desfrutada por todos quantos iriam crer nele. Porque ele disse isso, irmãos, aos apóstolos, aos discípulos que creram nele, que estavam crendo nele, no seu ministério, nas suas palavras, sem nenhuma dúvida. Por isso foram os seus discípulos. Então, todos que iriam receber desses benefícios iriam crer nele também. Foi o que, irmãos, se deu nos dias de hoje, nos dias presentes. Jesus, nosso Senhor, juntamente com o seu Pai, tomou as providências perfeitas para que as coisas que Jesus profetizou, aquilo que ele garantiu com a sua palavra, pudesse se cumprir. E foi, irmãos, os acontecimentos que se deu com a formação desta igreja, com a formação da Santa Vó Rosa como Consolador, e também a formação de todos nós, apostólicos, como os discípulos de Jesus, os amigos do Divino Mestre, porque nós aprendemos aqui a honrar a Jesus, não só de dizer o nome dele, não só de dizer que ele é o Senhor e Salvador de nossas almas, mas para fazer valer em nossa vida a sua lei, o seu mandamento, pelo qual
depende todos quantos querem os céus, todos quantos querem ser verdadeiramente de Jesus. Foi justamente, irmãos, o que a Santa Avó Rosa testificou em revelar a pessoa de Jesus, a sua personalidade, esta igreja, a sua natureza, para que verdadeiramente pudesse existir a verdadeira paz nos corações, a verdadeira união, a verdadeira felicidade, a alegria. E todos que assim têm entendido e que têm verdadeiramente considerado muito a obra de Jesus, a obra de Deus que Ele realizou para nos dar o Consolador, para nos dar esta igreja, experimenta desta felicidade. Porque sabe que aquele mesmo Jesus que nasceu da Virgem Maria, que lutou com toda a sua força para iluminar o coração, para fazer com que todos tivessem a sua alegria, tivessem a sua paz, está aqui nesta igreja apostólica. Porque Ele mesmo falou: o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, Ele me glorificará. Porque vai receber do que é meu. Porque tudo que o Pai tem é meu. Por isso que eu disse que Ele vai receber do que é meu e assim vai anunciar. Portanto, irmãos, o Santo Irmão Aldo, sucessor, representante da Santa Avó Rosa, nos transmitiu alegria quando naquele dia 26 de outubro de 1970, ele anunciou: a Santa Avó Rosa se tornou o Espírito Consolador. E ela vai realizar as mesmas obras que Jesus realizou, porque recebeu o mesmo poder. Poder para transformar coração, para dar vida, para dar alegria, para dar paz, enfim, para dar salvação. Então esta foi a alegria que reinou e reina em nossos corações. Em saber que hoje, irmãos, nós aqui estamos agradando a Jesus, agradando a Virgem Maria, sua mãe, porque ela viu que o sacrifício do seu filho amado, aquela dor, aquele sofrimento que ele travou na cruz do Calvário, não foi em vão. Não foi em vão. E que todos nós temos o entendimento que a humildade precisa prevalecer em nosso coração. A humildade, irmãos, que envolveu, por exemplo, o ministério, a vida preciosa da Virgem Maria, que naquele momento em que o arcanjo Gabriel, enviado por Deus, veio falar com ela
E ela provou a sua humildade. Provou diante de Deus, diante daquele anjo, quando ela ouviu o recado do anjo. Ela entendeu o que Deus precisava dela. O que Deus precisava naquele momento da sua pessoa. Ela com humildade disse: eis aqui a serva do Senhor, e cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Irmãos, uma prova real, uma prova sublime de um coração humilde. Porque todos quantos, irmãos, têm um coração humilde, quando ele ouve, por exemplo, a palavra desta igreja, os ensinamentos que aqui são anunciados, as verdades que nós pregamos, ele tem a condição de renunciar tudo quanto às vezes há no seu coração de sentimentos negativos, de sentimentos que não é bom, porque Deus não aprova. Renunciar tudo isso e aceitar o que é lhes mostrado. Assim, irmãos, foi a Virgem Maria. Ela renunciou a si mesma para aceitar o que Deus estava lhe mostrando. Foi o que faltou em muitos corações que não souberam aproveitar os dias de salvação, de regeneração que Jesus veio trazer e fez com perfeição. Porque não teve a humildade para renunciar o seu próprio eu, seu próprio interesse. Mas achou difícil deixar de muitas coisas para seguir o Divino Mestre. E hoje, irmãos, a Santa Vó, o Santo Irmão Aldo, dá a mesma mensagem. A mensagem desta igreja tem o mesmo poder, a mesma autoridade para fazer com que despertem nos corações este ato de renunciar todas as coisas, renunciar a si mesmo, às vezes até mesmo a forma errada que aprendeu em relação a Jesus, aos seus ensinamentos, ao que ele está realizando nos dias de hoje, para seguir a Jesus, para aceitar o que ele está lhes oferecendo, com muito amor, através da obra desta igreja apostólica. E que todos nós, apostólicos, precisamos desenvolver um espírito cada vez de mais boa qualidade, de amor, de união, para que possamos ter a felicidade, possamos ser felizes como é a vontade de Deus. A vontade da Santa Vó, do Santo Irmão Aldo, de Jesus, de Maria Santíssima, é que todos sejam felizes nesta igreja, nesta caminhada para os céus. Por isso nosso irmão Aldo disse: só não é feliz nesta igreja aqueles que não querem e não se interessam em obedecer os ensinos que aqui aprendem nesta igreja.
Por isso, irmãos, como único caminho que nós temos a seguir, que não há outro caminho. O profeta Santo Irmão Aldo também confirmou essa verdade. Ele disse: não há outro caminho, a não ser este, o caminho da paz, do amor e da união fraternal. Não foi, irmãos, o que Jesus veio trazer? O caminho da paz, do amor, da união fraternal. Por isso ele disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim, se não for por este caminho. Por isso aqui ele formou esta igreja apostólica e nos dá o direito, a condição de andar neste caminho. E um dia chegarmos lá e ser recebido por Ele, por nosso Deus, pela Santa Vó, pelo Santo Irmão Aldo, pela Virgem Maria, pelos santos que andaram nesse mesmo caminho. Porque não há outro meio para poder ter direito a entrar nos céus. Amém. Então, irmãos, deixo essa mensagem no coração dos irmãos, desejando que os irmãos desfrutem de todas as virtudes, para que tenham um coração feliz, um coração de paz e de entendimento perfeito quanto aonde nós precisamos chegar para termos então um espírito iluminado, um espírito forte, um espírito vencedor. Eu agradeço em nome da Santa Vó, do Santo Irmão Aldo, a presença dos irmãos, o esforço que todos fizeram para aqui estar. Agradeço o ministério do coral, músicos, regentes, pelas apresentações. Os nossos colegas, pastores, obreiros, diácono, diaconisa, agradeço pelo trabalho que prestou nesta reunião. Os internautas que nos acompanham via internet em seus lares, agradecemos pela companhia. Se porventura tiver algum visitante conosco, nossos agradecimentos. Ficamos muito felizes de ter a sua pessoa aqui conosco, que vieram conhecer a nossa igreja. Seja sempre bem-vindo. Será uma alegria sempre contemplar a sua pessoa aqui conosco. Assim sendo, irmãos, convido a todos a se colocarem em pé, por gentileza, os que puderem. Antes de passar para o momento de nossa oração individual, vamos cantar o hino de número 84, o Espírito Santificador. Amém. Irmãos, eu lembro uma palavra de conforto, uma palavra, irmãos, de esperança e também de muita fé que Jesus nos deu. Deu aos seus discípulos e hoje nós a lembramos do que ele assim afirmou
Em uma de suas palavras, ele assim disse: se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis o que for preciso, o que for necessário, e vos será feito. E nisto é glorificado o meu Pai, que estás nos céus. Vamos assim, então, irmãos, com esta fé, com esta confiança, orarmos a Ele e aos seus santos. Amém. Vamos ainda, irmãos, cantar de número 81, Glória e Louvor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito, glória a Maria Santíssima, e a todo poder celeste, honra, glória e louvor. Em sentido de reverência, vamos orar para finalizar a nossa reunião. Oremos. Glorioso Deus, nosso Pai bendito, aqui nós estamos, Senhor, com nosso coração confortado, feliz e gozando da verdadeira paz, da verdadeira alegria que Jesus, o Teu Filho amado, trouxe aos nossos corações. Porque aqui nós estamos unidos a Ele, Jesus, reconhecendo o valor da sua vinda a esta terra pela primeira vez, e ainda mais, nos dias presentes, pela segunda vez, voltou em espírito e verdade, e formou esta igreja apostólica, nos deu o consolador de sua promessa, a nossa santa e querida avó Rosa, que reina ao lado dele Jesus, de Maria Santíssima, a nossa mãe que nós tanto amamos e tanto veneramos e respeitamos, como a Mãe Santíssima do Senhor Jesus. E também ao Santo Irmão Aldo, profeta e pastor, que o Senhor Jesus ungiu para tomar conta do seu rebanho, para cuidar de todos nós, como tem cuidado o Santo Irmão Aldo. E nós a lembramos das suas palavras, das suas confirmações, que glorificou e glorifica o Senhor, como nosso Senhor e Salvador, pelo qual nós tanto temos sido beneficiados. E agora, neste momento, aqui está o teu povo que se reuniu nesta oportunidade, para prestar o louvor, adoração, glorificação e também as suas orações, seus pedidos que está sendo feito nesta oportunidade. Que a Senhora, ó Santa Avó, Virgem Maria Santíssima, Santo Irmão Aldo, que ainda está a ouvir esses pedidos atentamente, que eles possam ser beneficiados pela graça, proteção, as providências dos céus, para lhe dar aquilo que vieram buscar e estão apresentando neste momento. Eu rogo em favor dos nomes também que foram trazidos diante deste altar. Nessa caixa de oração estão as vidas que recorrem a esta igreja com humildade, com sinceridade em sua fé, porque reconhece o poder que reveste esta igreja e aqui está a pedir o socorro dos céus, porque muitos padecem com dores, enfermidades, com problemas diversos. Que a Senhora, ó Santa Avó,
possa tomar conta da vida deles e dar a solução aos problemas que os faz sofrer tanto. Rogo em favor das famílias, ó Santa Vós, Santo Irmão Aldo, família apostólica, que a Senhora abençoe as crianças, os jovens, as pessoas de idade, os casais. Abençoe também o ministério de sua igreja, para que com sabedoria, divina inspiração, possa continuar servindo esta igreja e apresentando o seu amor por tudo quanto é oferecido a nós a realizarmos. E assim sendo, rogo que a Senhora também abençoe e guarde a todos quantos irão para os seus lares, que eles possam ter um bom regresso, uma boa noite de descanso, o resto de semana feliz e abençoado, e que nas próximas oportunidades eles possam aqui estar para glorificar e agradecer a Senhora por todas as bênçãos que sem medida a Senhora tem manifestado sobre as nossas vidas. E agora, prezados e amados irmãos, visitantes, internautas, recebam com alegria a bênção gloriosa do nosso Deus, na comunhão do seu divino Espírito Santo, a bênção de Jesus, nosso Senhor, da Santíssima Mãe Virgem Maria, a bênção do Consolador, a nossa santa e querida Vó Rosa, e do pastor deste rebanho apostólico, Santo Irmão Aldo, e todos assim com estas bênçãos sejam felizes, tenha muita vida e muita paz, hoje e sempre. Amém. A paz do Senhor para os irmãos e até uma outra oportunidade.